Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus. Vim trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Amém? Palavra devocional se encontra no livro de Salmos, de número 23, versículo 1, diz assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente é que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Queridos irmãos, Davi, quando ele escreve esse salmo, capítulo 23, de números 23, Davi aqui está angustiado, irmãos. Davi está passando por processos. Só que quando Davi, quando ele escreve esse salmo, querido, eu creio que Davi, ele lembrou de tudo que Deus fez pela vida dele. Eu creio que Davi, ele lembrou de todos os processos da vida dele. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Davi, você conhece a história que é o filho mais novo de Jessé. Davi tem os seus irmãos. Samuel recebe uma ordem de ir à casa de Jessé, ungiu um rei de Israel. Só que quando Davi ele é consagrado, existe um período de tempo para Davi sentar no trono. Davi ele não sentou no trono de imediato. Ele foi ungido, ele foi consagrado. A Bíblia diz que após Samuel pegar o vaso e derramar sobre a cabeça de Davi, entrou o Espírito de Deus em Davi. Então dali, irmãos, Davi não está sozinho, como nunca esteve. Existia um período de tempo para Davi sentar no trono. Só que nesse período, querido, Deus ele amadurece Davi, como o pastor Hildo. Davi ele enfrenta urso, Davi ele enfrenta leão. Davi agora, querido, ele, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele enfrenta Golias. Após derrubar o gigante, a vida de Davi muda. Já parou para analisar que foi só descer a unção na cabeça de Davi para ele começar a ser perseguido? Parece que quando a gente não se converte a Deus, parece que nós temos problemas. Mas depois que a gente levanta as mãos para os céus e reconhece Cristo, Cristo nos aceita, e a gente reconhece como um único suficiente Salvador da nossa vida, parece que as perseguições começam, parece que as calúnias começam, parece que os irmãos agora querem matar. Foi só a gente escolher um caminho. Parece que nesse período que a gente está afastado de Cristo, de Deus, a gente está afastado da igreja, ou não conhecemos, nada acontece. Quem nunca falou isso, né? Foi só aceitar Jesus, foi só me converter a Cristo que tudo começou. Justamente. É porque antes você não tinha nada. Antes você não tinha nada que viesse incomodar o inferno. Parece que antes você não tinha nada que viesse confrontar o diabo. Agora que você se converteu, agora que você ganhou dons, você ganhou poderes em Cristo Jesus, começa. Porque somos luz. E o natural de um quarto apagado, para você entender o que Deus está falando contigo nessa manhã de domingo, nessa devocional, você está no quarto escuro, você está deitado na sua cama, de repente dormindo de lado, de barriga para cima, e alguém vem e acende a luz do nada. Pá! Já reparou que a luz ela te incomoda? Ou quando você acorda no quarto super escuro e você vai no banheiro e acende a luz de aquele pá, aquela luz fica forte, ofusca a sua vista, você, caramba, me cegou. É justamente isso.
nós, agora que somos luz, a gente incomoda o inferno, a gente incomoda o diabo, a gente incomoda quem está sem luz. E é justamente onde começam as perseguições, é justamente onde começa as calúnias, as defamações, é justamente onde começa, porque a gente está incomodando, a gente está levando luz para a escuridão. E o natural da luz, quando chega na escuridão, é clarear. E é justamente onde começa. A gente chega para clarear o que está apagado, onde justamente começam as perseguições. Irmãos, Davi, ele passa por todo esse processo. Saul agora quer matar Davi. Davi agora chega na casa, né, na terra dos filisteus, perante o rei dos filisteus. Davi, ele tem discernimento de ambiente. Davi se finge de louco. A Bíblia diz que a saliva ou a baba escorre pela barba de Davi, ele cisca igual se fosse uma galinha. E Davi agora dá uma de maluco para sobreviver. Davi tem discernimento. Tudo isso, querido, antes de ele sentar no trono, ele passou por um processo de aprendizado. Davi, ele amadurece dentro de um processo. Eu nunca vi ninguém amadurecer com um sorriso na cara. Geralmente a gente amadurece depois de um vento, depois de uma tempestade, a gente amadurece depois de uma luta. É justamente porque a luta, o processo e o vento nos amadurece. E que sentido, pastor Hildo? De não errar mais, de não fazer mais, de aprender. É justamente isso que Deus, ele vem nos ensinar. Nunca se apresse para o teu chamado, nunca se apresse por nada. Propósito é uma coisa e processo é outra. Só que para chegar no propósito, você tem que passar pelo processo. O propósito de Deus na vida de Davi é como colocar Davi a rei de Israel. Esse era o propósito. Só que Davi, ele teve que passar pelo processo. E é justamente onde muitos não querem passar. Ou muitos são ungidos, muitos têm uma chamada, mas não querem passar pelo processo. Aí acaba não aguentando o processo, porque não acaba não aguentando, deixa eu me consertar aqui, o propósito, porque não passou pelo processo. O processo é necessário para amadurecer. O processo é necessário para fazermos crescer em Cristo Jesus. E muita gente não quer passar por isso. Por isso que acaba morrendo no meio da guerra. Por isso que quando senta no trono, ou senta na unção, ou senta na tribuna, ou pega um chamado pastoral, ou um chamado missionário, ou o que seja, não aguenta. Porque pulou o processo. Pulou de escada, pulou, deu um salto, pulou porque não quis. Por isso que morre. Por isso que hoje você vê muitas pessoas morrendo. Você vê muitas pessoas parando. Justamente porque não passou pelo processo. Teve um rapaz que falou para mim assim: pastor, para ser pastor tem que estudar, tem que fazer teologia, tem que... Falei, rapaz, isso é um fundamento bíblico. A Bíblia nos ensina que temos que manusear bem a palavra da verdade. A teologia é para o meu conhecimento, não é para o conhecimento da igreja. É para o meu conhecimento. Eu tenho que crescer, tenho que manusear bem a espada. É a palavra de Deus. Mas a teologia, ela forma teólogo. Mas quem forma pastor é o deserto. Quem forma pastor é o vale. Falei, rapaz, então você não fala besteira. Não faça isso. Porque tem muita gente morrendo porque nunca passou por um processo. Teve um pastor que foi ministrar numa igreja, que só tinha todo um público que eu gosto muito de pregar. Esse público era homossexuais, tinha espíritas, tudo que eu gosto, tinha bandido, tudo que eu gosto de pregar para esse povo. E justamente teve um pastor que falou uma grande besteira. Ele falou que tem um testemunho, me perdoa, um testemunho. E ele disse assim: quem usa droga é sem vergonha. Eu falei, pastor, o senhor já fumou maconha? Ele, não. Eu falei, o senhor já deu um teco com a cocaína? Ele, não. Sou cria do evangelho, nunca usei nenhum tipo de droga, nunca me prostituí. Eu falei, pastor, justamente, agora eu sei porque Deus, ele me escolheu, que eu vim disso tudo.
Eu vim dessa vida. Pastor, a gente tem que falar com propriedade. Outrora, quando eu estava lá, eu queria me libertar das drogas, mas eu não conseguia. Chegava... É um pouco forte. Qualquer dia desse eu vou contar meu testemunho aí no canal. O canal é novo. O testemunho completo. E quando as pessoas chegavam para mim e falavam: você quer ajuda? Sai daí. Eu não conseguia. Você quer largar as drogas? Você quer que eu te interne? Você precisa de ajuda? Eu falava que não. Mas eu queria. Todas as vezes que eu neguei a ajuda de alguém falava: você está bem? Eu falava: não, estou bem. Mas eu não estava bem. Eu estava cego. Eu precisava de ajuda. Eu queria ajuda. Mas eu estava cego. E a pior coisa que tem é você lidar com o cego físico. O cego não físico, o cego espiritual. A pior coisa que tem. Eu falei: rapaz, você não sabe nada. Mas o senhor pode falar que alguém é sem vergonha porque fuma isso, porque usa droga? O senhor nunca usou droga? Então por que o senhor está falando uma besteira dessa? Eu falei para ele: agora eu sei, porque Deus me arrancou das drogas, da prostituição. Agora eu sei porque Deus ele me tirou do tráfico. Agora eu sei porque Deus, ele me arrancou. Para mim estar aqui pregando para alguém. Para mim aqui está falando de Deus para alguém. Para mim está falando que Deus salva, cura e liberta para alguém. Agora eu sei porque eu estou aqui. Agora eu sei porque Deus, agora eu sei. Agora eu sei. Está falando para você. Não desista. Não desista. Você é o Davi dessa geração. Fique com essa palavra. Davi, ele estava angustiado, triste. E Davi agora, ele passou por um processo antes de sentar no trono. Davi passou por situações antes de sentar no trono. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Aguenta firme nesse processo. Deus vem te abençoar poderosamente. Amém? Em nome de Jesus.